Fala galera, bem-vindos à segunda parte do meu primeiro dia de WPT Voyage. Pra você que ainda não viu a primeira parte, corre lá, eu mostrei a chegada no navio pra vocês, falei sobre tudo que a gente vai ver aqui nesse vlog. E pra você que já viu, vambora que a gente ainda tem muita mão de cash game pra ver, pra jogar nesse primeiro dia de Meetup Game de pijama. Beleza? Simbora! Próxima mão que eu vou jogar, uma mão que já saiu nos meus Reels, né, pra quem viu. Pra quem não viu, melhor assim que vai conseguir acompanhar todo o raciocínio pela primeira vez. Mas eu abro esse Ice 2 Suited de Early Position e tomo dois calls, do senhor recreativo ali do Small Blind e da moça no Big Blind. E o board vem Valete 9-2 Rainbow. Eu sigo cebetando baixo, essa é uma textura que a gente vai querer cebetar bastante. Uma textura não tão alta, né, mas tem uma Broadway. Normalmente esses boards Valete High você quer dar uma bet um pouquinho maior, então se fosse, por exemplo, um Ás 9-2 ou um Rei 9-2, eu poderia betar até um pouquinho mais baixo do que 15, que foi o que eu apostei, mas no Valete 9-2 dá pra gente betar, a gente precisa negar um pouquinho mais de equity, mas sempre uma bet baixa vai ser o melhor em multiway, tá? Eu tenho recebido alguns comentários, algumas mãos minhas, que as pessoas acham que é o contrário, mas não, quanto mais você divide as equidades, menos dinheiro você tem que colocar e colocando no pote, né? Você não pode se colocar em uma situação em que você esteja totalmente incerto do que vai acontecer. A gente sempre precisa usar sizes altas, ou quando o SPR está muito baixo, ou quando a gente tem uma situação mais certeira. A gente tem um board que não vai mudar muito, ou a gente tá em turns e rivers que você vai poder polarizar um pouco mais. Nas streets anteriores, multiway, a gente vai querer sizes mais baixas. Então, eu aposto, o Small Blind me dá call, o turn vem um 6 de copas, né, abrindo ali o flush draw com o 2, e aqui eu tenho algum certo valor de showdown, né, jogadores recreativos jogam mais wide do que deveriam, e mesmo que não fosse o caso, por exemplo, ele ainda teria umas mãos como Rei Dama, Rei 10, teria alguns 7-8, algumas mãos assim floatando, né? E a gente ainda tem um tanto de equidade. E aí eu dou check behind justamente que tem o valor de showdown, eu posso acertar ainda o 2, posso acertar o As, pode dobrar o 9, o Valete, ele ter algum, sei lá, algum As e Dama ainda, alguma mão assim, algum As e 10, que ele estaria tendo valor de showdown, mas que eu estaria ganhando, e ele pode dar check river e eu dar check behind. Então a gente não tem ainda por que transformar essa mão em blefe. E aí o river vem um 8, né, que é uma carta que não é boa para minha mão em questão. Ela é mediana quando a gente vai comparar range, né? Ele tem algumas mãos ali e eu tenho também. E ele beta baixo. E aqui eu resolvo transformar minha mão em blefe. Eu acho que tem diversas mãos ainda que ele estaria extraindo valor e que ele ainda pode foldar, né? Como, por exemplo, algum 9, algum 8, algum 7-7, alguma mão assim. Nesse sentido, eu resolvo transformar a minha mão em blefe, até sabendo, tá? Isso aqui é uma informação de MDA. Normalmente essa linha é uma linha que folda bastante. Essa linha é vista pela população como uma linha bem forte. E jogadores recreativos, normalmente quando usam sizes baixas também, não protegem muito bem esse range, né? Eles acabam usando mãos fortes com sizes altas e quando tem mãos mais fracas, acabam betando mais baixo. Então, eu dou um raise para 125 e ele resolve foldar a mão dele. E para você que tá assistindo aqui esse vlog, vendo a qualidade absurda do cruzeiro da WPT Voyage, eu quero te convidar para você abrir a sua conta no WPT Global, que é o site online dessa marca gigantesca, tá vindo com tudo pro Brasil e que está patrocinando esse vlog. Então, muito obrigado, WPT Global. Você vai clicar nesse link aqui em cima ou colocar o seu celular no QR Code que tá aparecendo na tela e é só fazer o download do aplicativo, tá? Na hora de abrir sua conta também é muito fácil, só você colocar o seu e-mail, vai chegar um código pro seu e-mail, você tem que colocar esse código e depois desse código, ali na opção código de bônus, você vai escrever zinhão, tá? Até $1.200 de depósito, você ganha esse valor 100% com o bônus de primeiro depósito. É claro que você tem que ir liberando enquanto você for jogando, não vai aparecer do nada os $1.200 a mais na sua conta, tá? Mas você me ajuda, valoriza o meu trabalho e ainda fica podendo participar de todas as promoções que eu vou fazer daqui pra frente pra galera que segue meu canal, beleza? E galera, pra você que tá gostando dos meus conteúdos e quer aprender mais sobre poker, não importa se você tá dando seus primeiros passos agora, você é muito bem-vindo e eu tenho uma notícia maravilhosa pra vocês. Agora eu também faço parte da Viver de Poker, que é uma comunidade totalmente gratuita, encabeçada pelo meu sócio Max Lacerda, e eu me juntei a ele e lá a gente vai colocar promoções exclusivas, desafios, trazer muito conteúdo pra vocês lá, beleza? Só clicar aqui nesse link aqui em cima ou no QR Code que tá aparecendo pra você, você vai se cadastrar na newsletter
newsletter do Max e já vai poder entrar na comunidade, beleza? A gente vai ter muita novidade pra vocês. Então, Zinhão agora também é viver de poker, eu espero vocês lá. Próxima mão que eu vou jogar é esse Ás e 6 de espadas. A moça do TG da Limp e o nosso amigo ali que a gente tá se degladiando da Limp também. E ela jogava direitinho, ela jogava, entendia, pelo menos assim, não vi ela jogar nenhuma mão esquisita, assim, pré-flop, nada do gênero. E meu amigo Rômulo também já tinha me falado que já tinha jogado com ela e ela não era uma recreativa, assim, ruim. O jogador da minha direita, ele jogava um pouco mais de mãos, mas também não era nada tão ruim como ali outros que estavam na mesa. E eu resolvo entrar de limp também, acho que ela tem um range mais protegido, a minha mão vai jogar super bem multi-way. E também, né, uma coisa legal de você fazer nos jogos ao vivo é de sempre você ser uma pessoa que entende a dinâmica, né? Então eles estavam tentando ali jogar várias mãos de limp e eu dava raise toda hora, outros jogadores ali acabavam dando raise e você vê ali, sente a frustração na cara das pessoas. Então às vezes você faz esse tipo de coisa pra sentir um pouco como que tá a mesa, você vê ali, consegue ver um showdown e ver com o que eles estão jogando de limp. E eu acho que realmente essa mão aqui, o EV vai ser muito parecido entre jogar de limp e da race, tá? Então é uma mão que joga bem multi-way, a gente pode também fazer uma mão grande contra recreativos que não vão saber jogar bem esse tipo de situação. Então do limp a gente vai ver um flop em 6, né? Aquele flop família. E o flop vem valete de ouros, 8 de espadas, 5 de espadas. Nosso amigo da direita beta 25 num pote de 30. Eu dou call e o small blind dá call também. O turn é um 4 de copas, então agora a gente tem nut, flush draw e a broca. Os dois jogadores dão check e aqui multi-way. Essa é uma mão que tem muita equidade, né? A gente vai pro nuts ainda, não tem problema nenhum você betar, entre aspas, engordar o pote. Só que você perde muito do EV dessa mão, porque essa mão, quando ela é um bet, você tem algumas opções de blefar alguns rivers. E nesse tipo de situação, em 6 no flop, né, que o jogador ali, o primeiro já betou quase pote, o outro deu call, multi-way realmente fica muito difícil de você conseguir fazer, principalmente dois jogadores assim, foldarem o suficiente. Então aqui, galera, jogar realmente de maneira linear, só jogar suas mãos de valor e é isso mesmo, tá? Um jogo bem simples de jogar só suas mãos de valor, porque você não vai conseguir ter EV dos seus blefs, eles não vão foldar o suficiente. Então, vocês podem até reparar que muitas vezes, né, eu falo sobre isso, até a própria mão do S2 Suited ali que eu transformo em blefe, são situações específicas onde você pode blefar contra jogadores recreativos e situações, né, você multi-way com um pote onde o cara já betou quase pote numa street. Aqui, realmente você vai tomar um overcall bizarro. Talvez sejam essas as situações que as pessoas falem, porque jogador recreativo não folda, porque tiozão não folda. E tem outras situações em que eles vão foldar mais. Mas essa é uma situação onde você não pode blefar, entende? Então, eu dou check behind, a gente vai para um river 7. Eu acerto a minha broca, né? O small blind dá check e o nosso amigo ali beta 110 num pote que tem 105 no river. E a gente tem o straight. Aqui também eu vejo que é muito equivocado você não tentar extrair valor, você não tentar dar raise, tá? Porque é realmente uma situação bem simples, onde eu tenho um straight, né? Ele pode ter uma mão que vai empatar comigo, ele tem algumas mãos piores, como por exemplo, trincas, mãos que, né, não na sua totalidade jogariam assim, mas ele tem mãos piores que ainda vão me pagar. Tá? Então eu preciso dar um raise, normalmente em posição você tem que dar um raise polarizado, não faz sentido eu reabrir a ação com essa mão para ganhar pouco, então por exemplo, eu vou betar 200, não vou betar 200, não vou dar raise, né, só um raise pequeno, esse raise ele tem que ser maior, ele tem que ser polarizado e tem que ser um valor em que você ainda vai tomar call de mãos piores, então eu dou raise para 4x, 400, né, praticamente, e aí ele não demora muito, né, mas ele demora um tempo razoável pensando ainda, né, não é um snap ao win, mas ele demora ali 5 a 10 segundos e vai ao win. E aqui na situação, eu já tô 99% inclinado no fold, mas outra dica que eu digo pra vocês, não tomem ações instantâneas e tentem ver a reação do seu oponente, tenta ver o que tá acontecendo. Então, veja que eu pergunto pra dealer quanto que é. Count, please. Ela vai contando o pote, ele já solta uma falhinha ali, você vê que ele tá ansioso, que ele tá, ali vibrando por dentro, né? E tudo isso eu tô analisando. Eu tô esperando ela contar, eu posso pensar, eu posso esperar, e eu vou tentar tirar qualquer tipo de informação dele. E aqui, as mãos com as quais eu tenho que pagar são as mãos que vão bloquear o nuts, né? Então o nuts é o 10 e 9, não é o 6. Então, por exemplo, se eu tivesse um 9 ou um 10 na minha mão, o call fica ainda muito melhor do que o 6, né? Porque o 6, eu não... Por mais que por teoria, talvez,
ele possa chovar algum tipo de 6, talvez o 6 e 9, né, que é uma sequência maior, mas algum 6 ele possa chovar, mas eu acredito que não, tá? Então a nossa mão ela é um bluff catcher puro. A partir do momento que a nossa mão vira um bluff catcher puro, é melhor a gente bloquear o nuts do que a gente ter uma mão de valor, né? Aqui ele não vai estar chovando o trinca, aqui ele não vai chovar o 6, ele vai chovar o 6 e 9 e o 9 e 10, né, por valor. É isso. Então a gente tem que bloquear o 9. A melhor mão pra gente ter aqui é assim, cara, se eu tenho 9, ele não vai ter o 9, então eu precisaria dar o call. Então com o 6 eu foldo bem tranquilamente, ainda mostro pra ele pra ver se ele me dá mais informação, mas ele não folda. E depois, né, no final do dia ele me falou que ele tinha 10 e 9 de espadas. Bom, agora é uma mão que já vai acontecer ali mais de 3 horas da manhã. Eu já estava jogando há um bom tempo, pelo menos umas 8 horas de session, e a mesa realmente estava muito boa. Vocês viram algumas mãos, né? Viram o comportamento de alguns jogadores. Tava relativamente break-even, né? O buy-in foi de 1.500 e eu tenho ali 1.425 pelas minhas contas. Sessão muito boa, perdi alguns potes grandes, mas acho que joguei bem, joguei alguns potes não tão bem também, mas tudo tranquilo. E acontece ali que nós estamos jogando uma 2-5-10 e tem 3 limpers e o jogador Small Blind faz 55, né? Pensando assim, qual que seria o raise standard se os limpers não estivessem ali? Seria 35. Então, em tese ele deveria fazer um pouco maior, 65, 75. E aí eu faço uma tribet para 165, fazendo 3x o que ele tá fazendo, que é relativamente standard, mas eu acho que talvez eu poderia ter feito um pouco maior, tá? Poderia ter feito um pouco maior. Mas eu faço essa tribet para 165. O jogador do TG que deu limp dá cold call na minha tribet, o que, né, é uma jogada que com certeza não faz sentido nenhum pela teoria. Ele pode até ter um range de limp tribet, limp for bet, mas assim, a partir desse momento ele só vai dar raise ou foldar, né? Então ele pode até aplicar uma for bet ali, ou chovar, ou foldar, porque realmente dar limp e pagar uma cold call tribet é uma coisa bem que não faz sentido nenhum, tá, galera? Ele paga, os outros jogadores foldam e o Small Blind paga. A gente vai pro flop, dama 8-3 com 2 cartas de paus, e aí eu opto por CBetar 150 em um pote de 527. E aqui eu tenho visto que muita gente está tendo dúvidas quanto a essas CBets baixas e principalmente multi-way. E tem alguns tipos de conceito que eu queria passar para a maioria da audiência. Então você vê alguns comentários aqui, né? Como, por exemplo, esse rapaz, Dezão, 150 em um pote de 527 em wet flop? Multi-way ainda? O que está acontecendo com o poker? Então, na verdade, o que ele fala aqui, 150 em wet flop. Wet flop, os potes two-tone, as sizes são mais baixas em comparação com potes rainbow. Por quê? Quanto mais certo o território, mais alto você pode apostar. Essa crença antiga de que board muito dinâmico, molhado, você tem que apostar mais, é uma mentira. Vocês podem ver isso em qualquer tipo de simulação de solver. Multi-way ainda, ele falou, e multi-way você tem que apostar ainda mais baixo, na verdade, né? Multi-way você, no flop, principalmente, você praticamente não tem sizes altas. A size mais alta que vai acontecer vai ser um meio pote em MTT, tá? Então, realmente, o nosso amigo Dezão não sabe o que tá falando. E aí, o Igor pergunta aqui, né? Esse bet no flop foi barato demais, não? E aí eu respondi e o Dezão falou aqui, né? Amo, né? Quando eu falei que é bem tranquilo, mas a nossa mão é forte ainda, ele falou: amo, dá várias odds para eu pagar T9C nesse flop, estaquear tudo pelas implied odds quando o meu valete gutshot bater, além de ter odds corretíssimas para achar o flush. Continue. Ele fala para eu continuar, né? Com certeza eu vou continuar, né? Até porque, se você for ver, essa é a solução de tribet Small Blind versus TG, e você vê que realmente a sizing preferida do solver é de 25%, e a única outra sizing que o solver ainda pode se utilizar um pouco é um meio pote, não há nada maior que isso, né? Como ficou implícito nos comentários ali. E mesmo, né, se você apostar meio pote, como ele tá falando assim, você dá várias odds pro meu implied, pro meu 10 e 9 de paus. Na verdade, o 10 e 9 você teria que pagar de qualquer maneira, né? Tendo flush draw ou não. Então, não é essa a questão, tá, galera? Não é essa a questão. Então, se você for ver em comparação aqui, por exemplo, a gente pode comparar a mesma situação, o mesmo board, onde a gente tem dama 8-3, em que você tem bastante bet baixa e um pouco, né? A gente tem as duas sizes, meio pote e bet baixa. E você vê que na mesma situação, com um board rainbow, você só tem bets mais altas. Por quê? Justamente por causa disso aqui que eu vou mostrar para vocês. É mais fácil você realizar
essa equidade e você polarizar o seu range quando você tiver um cenário mais correto, mais certo, fora de posição, sendo em posição também. Pensa assim, quando você tem esse dama 8-3, por exemplo, você beta polarizado aqui e vem uma carta, um flush, por exemplo, é muito pior, as suas outras mãos aqui, elas têm muito menos equidade para você continuar value betando. Isso que, nessa situação, o SPR ele tá relativamente baixo ainda. Mas num board Rainbow aqui, né, por mais que venha um segundo flush draw, você pode continuar value betando muito mais tranquilamente, né? Vejam quanto mais de equidade ainda o nosso As, por exemplo, sem o flush draw ali, ele tem. Praticamente não vai mudar nada, tá? Então você consegue value betar com muito mais tranquilidade, você tem um território muito mais certo quando você tem um board Rainbow. Vou mostrar outro exemplo para vocês. Aqui a gente tem mais um exemplo, né, de boards mais conectados, por exemplo, Button versus Big Blind, que a gente tem um 10-9-7 Rainbow e a gente tem um 10-9-7 Two-Tone. Veja que no Two-Tone a gente quer ser mais passivo, né, a gente até tem uma sizezinha alta, a gente de overbet, a gente tem uma size média, mas a gente ainda tem muito check, né, a gente tem 40% de check. Enquanto que aqui no 10-9-7 Rainbow, a gente já tem mais overbet, né, a gente tem mais bet alta e a gente ainda tem menos check. Por que acontece isso? Justamente isso que eu tô falando para vocês. Você tem que ser mais passivo, você tem que ser mais cauteloso em boards monotone. Justamente quando o SPR tá muito alto. Porque o SPR tá muito alto, não tem o que você vai fazer que você vai conseguir negar tanta equidade assim do seu oponente. Então o que vai acontecer é que o seu oponente vai pagar, vai realizar aquela equidade e ainda vai poder value betar, vai poder te tirar muitas fichas, vai poder te colocar pressão e não há o que você possa fazer. E também as tuas mãos, né? A maioria das tuas mãos, por exemplo, aqui, tanto nessa situação da mão que eu tô mostrando, como aqui, as tuas mãos, a maior parte da tua mão que quer value betar são os seus overpairs, né? São os teus top pairs, top kickers. São esse tipo de mão, porque a partir do momento que aqui acerta-se um flush, essas mãos perdem valor, você não consegue mais seguir value betando. Então, aonde é mais carregado ali da parte das tuas mãos, você quer apostar mais alto em boards Rainbow e não tanto em boards assim. Mas nessa situação, onde dessa mão em questão, em Small versus UTG, você praticamente não quer ter bets mais altas nunca, não precisa se ter bets mais altas, você vai realmente betar baixo, porque a gente tem um range linear de 3-bet do Small Blind, em que a gente vai querer seguir apostando baixo com uma boa parte do nosso range e decidir por mais polarização nas streets futuras. E aí eu aplico essa bet baixa, uma bet de 150 em uns 500 e pouco ali, 527. E ele pergunta quanto que eu tenho, né, por quanto que eu tô jogando e decide all win. Outro jogador fold e aqui nosso call é extremamente fácil, né, ele vai fazer isso com mãos piores, ele pode ter outros draws. E por mais que eu tenha o Ás de paus, que isso não é tão bom, né, que eu bloqueei algumas mãos que ele poderia estar fazendo isso, como chovando alguns flush draws nuts. Mas ele pode chovar outros draws e o pot, né, o SPR tá relativamente baixo, então é bem tranquilo. Eu quis trazer aqui para vocês também só essa solução solvada bem corretamente no GT Wizard, né, com o pot certinho, com os ranges mais corretos. Obviamente ele era um jogador que jogava ranges mais largos, né, mas assim, partindo do princípio da teoria, só para mostrar para vocês realmente sobre a CBET, eu dei uma CBET de 28, 29%, acaba que a CBET um pouquinho maior ali, acaba sendo melhor, CBETs ainda menores que isso não funcionam, e a CBET um pouco mais polarizada, né, como algumas pessoas comentaram ali, realmente não faz sentido, principalmente, né, com o As de paus. Então, só para colocar aqui para vocês, vamos colocar como se eu tivesse betado uma size de 25%. A gente tem que adicionar aqui, porque a size dele ainda não existe, né? Ele tem raízes menores para chovar, mas com certeza se eu colocar aqui vai existir um pedacinho do range. Aqui a gente consegue ver mais ou menos o quanto que a nossa mão ganharia, o que é um absurdo, né? 200 bebês numa mão, vezes 100 seria ali 20 mil BB/100, o que é bizarro, obviamente, a gente domina valor e tranquilo. Eu dou o call e, para quem já viu o vídeo no Instagram, ele me apresenta sólidos Dama 3 suited, né? Então ele deu limpo TG, cold call entre bet com Dama 3 suited, acertou o board, foi all win. E aí eu pergunto pra ele, né, se ele quer runar 2 vezes. You wanna run twice? Sure. Pra quem não sabe, isso
faz diminuir um pouco a variância. Na verdade, contra jogador recreativo, nem aconselho vocês a fazerem isso, porque se o jogador recreativo tá na mesa e você roda com ele as equidades e splita, né, e digamos ele ganha metade do pote, você ganha metade do pote, isso é ruim, porque ele vai continuar na mesa e se ele perder ali o stack, ele pode sair da mesa e outro jogador stackeou ele que não você. Então, eu aconselho contra jogadores recreativos sempre bater uma vez só, mas como eu já tava no final da session ali, pra mim não ia mudar muito, eu tava atrás, né, eu queria diminuir a variância, tentar acertar ali, eu pergunto pra ele se podia bater 2 vezes, ele falou que tudo bem, perguntou se poderia fazer, e a dealer até fala ali, ela fala assim, tipo, ela ia ter que chamar o floor pra perguntar se pode, era o primeiro dia de evento e tal, ela fala, galera, que coisa aqui, vocês fingem que não aconteceu, vamos bater 2 vezes, que é o que vocês querem. I've been calling the floor, it's not here. No, I don't call for. Yeah, run twice. What page? You don't say, if they say no, I never did. Okay, what about that? Run twice. Okay. A gente bate 2 vezes e eu perco as 2, né? Nosso amigo ali tava estrelado mesmo. E eu perco isso aí, já tava na hora de dormir, já era 4 horas da manhã. No outro dia tinha o main event, né, que era o evento de 5K, então eu queria descansar. E aí foi a minha deixa, mas essa mesa tava maravilhosa, eu tava realmente em volta de só jogadores recreativos, todos os jogadores eram recreativos, e vocês podem ver o tipo de jogada que eles estão fazendo, né, limp call, entry-bet com dama 3 suited, pra galera que é mais iniciante, apesar de eu ter perdido essa mão, né, o que importa é você jogá-la de maneira correta, o que importa é você saber o longo prazo. Então não importa, mas ele tinha dama 3 suited, você perdeu, ou aquela mão outras mãos que eu posto, né, mas se você, o cara pagou e você acertou o river, mas se você errasse o river, você ia blefar e ia cair do torneio. Não importa isso, né, não importa essa jogada em si. Óbvio que no curto prazo importa, mas a gente quer fazer a melhor jogada, a gente pensar no EV, né, no valor futuro, no valor que a gente vai ter naquela jogada. Então, se você não entende ainda isso muito bem, acompanha aqui os meus vídeos, a gente vai ter muita novidade legal nos próximos meses aí, muita coisa para eu poder ensinar muito bem isso para vocês, beleza? Agora a gente vai para a segunda parte, num próximo vídeo, que vão ter mais mãos aí. E a gente volta agora no próximo dia do Cruzeiro, no dia 2, que vai ter o main event e acompanhar esse navio maravilhoso, beleza? Galera, até a próxima, tamo junto.